Olá, boa tarde. Eu sou o professor Ricardo Brito, diretor da International Business School Brasil, e estamos aqui começando hoje mais um programa da série 10 Minutos para você saber. Programa produzido pela IBS Brasil com o apoio do Americas Academic Center e da Praxian Consultoria. Você já sabe que o objetivo aqui do nosso programa é trazer para você, trazer para o público brasileiro, o conhecimento de ponta, as pesquisas recentes desenvolvidas em programas de doutorado aqui no Brasil. Assuntos que você, como gestor, pode acabar utilizando no seu dia a dia profissional ou se inspirar para aprofundar conhecimentos, migrar para outras áreas, ter uma visão do que se passa no mundo da administração de empresas. E eu tenho a satisfação de ter comigo hoje o professor Leandro Pettarnella. Leandro, muito obrigado aí pela sua visita aqui a nós. Leandro Pettarnella tem aí já uma história acadêmica interessante, muito rica, e ele acabou de apresentar uma pesquisa, ele é um professor e pesquisador, acabou de apresentar uma pesquisa que foi a base da sua tese de doutorado, chamada A Inserção da Sustentabilidade nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração no Brasil, sob a orientação do professor Dr. Flávio Ornô, da Universidade 9 de Julho. E é sobre esse assunto, sustentabilidade, que nós vamos tratar hoje. O professor Leandro, ele é doutor em Educação pela Uniso, Universidade de Sorocaba, onde ele defendeu a sua tese em 2011 na área de Educação, e mais recentemente fez um novo doutorado, não é isso, professor? Pois é. Na falta de um, vamos logo para dois, né? Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois. Muito bem, desta vez em Administração pela Uninove, o doutorado mais recente do professor Leandro, tendo defendido a sua tese agora em 2014. Então, a discussão que nós vamos fazer com vocês aqui está fresquinha. Leandro, muito obrigado aí pelo aceite em vir aqui compartilhar conosco as suas reflexões, viu? Sou eu que agradeço, professor. Muito bem, no estudo do professor Leandro, ele buscou compreender como é que está a situação do apropriamento acadêmico do assunto sustentabilidade, mais especificamente nos programas de mestrado e de doutorado no Brasil. Não foi isso, professor? Perfeito. A questão dele foi ver, esse assunto está sendo apropriadamente discutido, os mestres e doutores que se formam no ambiente acadêmico brasileiro estão saindo com essa formação robusta a ponto de poder replicar, incluir nas suas reflexões pessoais, nas suas atividades docentes e como consultores, o assunto sustentabilidade. Foi sobre isso que tratou a sua pergunta, a sua pesquisa, perdão. E se você desejar ter contato com o trabalho do professor, o texto completo da apresentação da tese do professor Leandro já está, não é isso, professor? Está disponível no site da Uninove. Basta você digitar lá na ferramenta sua de busca, Uninove, Leandro Pettarnella, sustentabilidade, tese, alguma coisa assim, você já cai direto no arquivo. E eu vou lhes dizer com franqueza, uma tese bem escrita, uma pesquisa muito interessante. Se você se interessa por esse assunto, vale a pena você ter contato com esse texto, tá joia? Bom, uma das coisas assim que mais prontamente nos motivou em convidá-lo e nos alegrou com o seu convite de vir, foi o fato de que nós enxergamos que, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, hoje a administração de empresas vive uma série de pequenas crises, uma série de pequenas rupturas. Então o pensamento estratégico no mundo hoje, ele está muito mais focado no curto prazo do que no longo prazo. É uma discussão que a gente vem batendo forte nesse aspecto. O ser humano não está no centro de preocupação do gestor hoje em dia. O gestor está sendo formado com um pensamento muito mais no shareholder, no investidor, do que no stakeholder, na sociedade como um todo e no colaborador. Existem problemas na área de inovação, as empresas estão muito replicadoras de conhecimento e não produtoras de conhecimento. Enfim, existem várias brechas nesse pensamento de administração que nos levam a dizer hoje, não sei se você acha um exagero da minha parte dizer isso, professor, mas eu vejo hoje uma crise na administração, no perfil do gestor que nós estamos formando. E uma dessas brechas
é exatamente a preparação para a reflexão, para o trabalho, para estar à frente da administração de empresas, com foco na sustentabilidade ambiental e com a preocupação social. E é por isso que o trabalho do professor Leandro é super bem-vindo, super oportuno, e eu abro essa nossa pesquisa, essa nossa entrevista perguntando para o professor como é que anda esse debate da sustentabilidade no ensino de administração de empresas aqui no Brasil. Os nossos mestres e doutores, eles têm discutido esse assunto suficientemente, professor? Boa tarde. Boa tarde, professor. As discussões ocorrem, entretanto, ainda de maneira não muito repertoriada, não organizada, não sistematizada, e isso creio que em decorrência da tentativa de se operar com um novo paradigma, já que as crises, são justamente tentativas de se mudar um pensamento secularmente instituído, mas a partir de uma velha racionalidade. A racionalidade da administração é uma racionalidade herdada da Revolução Industrial, de uma economia predatória, do lucro, da apropriação da mão de obra, o que acaba por não ir muito ao encontro de um pensamento eticamente sustentável. Compreendo. Então, as pesquisas existem, poucas. A pesquisa relacionada à sustentabilidade nos programas stricto sensu não chega a 2% de toda a produção gerada no país, e elas ocorrem a partir da intenção ou a vontade do pesquisador. Ou seja, apesar de haver a vontade, ainda não existe uma organização centrada, repertoriada, sistematizada acerca deste assunto a ser discutido pela área da administração. Mas você chegaria, professor, a afirmar, essa é uma discussão nova para mim, é um ponto de vista muito interessante, eu queria sentir melhor aí a sua visão sobre esse assunto. Você chegaria a afirmar que de alguma forma está marcado no DNA do pensamento em administração um certo descaso com o meio ambiente, um descaso com os interesses da sociedade como um todo? Ou seria colorir demais usar uma frase assim? Na verdade, esse descaso ele está no DNA da sociedade, mais do que no DNA da administração. Entretanto, nós temos que tomar cuidado para não se apropriar de novas ideias a partir de velhos entendimentos. E isso é um objetivo crucial para a administração. Tentar enxergar, por exemplo, a sustentabilidade econômica para além do lucro, a sustentabilidade social para além da geração de empregos, por exemplo, da ambiental além da redução de custos. Então, tentar associar o trabalho da sustentabilidade sob uma perspectiva de formação de um novo administrador, seria então este o desafio crucial para a área. Um administrador que seja forjado a partir das necessidades desse nosso século, não forjado nas matrizes do século XIX e XX, como vem ocorrendo ainda, infelizmente, nos cursos de uma maneira geral. Muito interessante. Olha, realmente eu recomendo a leitura da tese do professor Leandro Petarnella, orientada pelo professor Dr. Flávio Ornô, da Uninove. Se você tem interesse por esse assunto, não deixe de ler esse trabalho, porque certamente você vai encontrar lá coisas muito interessantes mesmo. Eu vou então encerrar aqui esse nosso primeiro bloco e quero convidar você que está aí nos acompanhando, que está ao vivo, a mandar sua pergunta. Nós vamos fazer agora um intervalo de 1 minuto
E na volta desse intervalo, nós vamos fazer a leitura aqui para o professor das perguntas que foram enviadas por você aqui ao vivo, para a gente poder responder, bater mais um papo sobre esse assunto, que é central hoje. Eu acho que eu não preciso dizer nem para você que está nos acompanhando, e nem muito menos para você, professor Leandro, do quão crítico é o assunto da sustentabilidade hoje para o Brasil e para o mundo. 10 minutos para você saber, voltem um minutinho aqui ao vivo, ok? Até logo! Bom, estamos de volta aqui para o segundo bloco dessa nossa entrevista com o professor Leandro Peternella, autor da tese A Inserção da Sustentabilidade nos Programas de Pós-Graduação Estrito Sensu em Administração no Brasil, sob a orientação do professor Flávio Ornô. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco, professor Leandro, e principalmente a você que está nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube, o canal da IBS, a International Business School Brasil. Este é um programa da International Business School Brasil com o apoio do Americas Academic Center e também da Praxian Consultoria. No primeiro bloco, a gente apresentou rapidamente o trabalho aí do professor, batemos um papo e agora eu vou ler as perguntas que foram enviadas por você com antecipação ou durante aqui a nossa apresentação. Primeira pergunta, professor Leandro, já vamos nos ambientando aí com esse bate-bola que vamos fazer agora. Okay. A Luísa de Belo Horizonte, Luísa, muito obrigado por enviar a sua pergunta. Ela quer saber se existem programas de mestrado focados, no nosso linguajar, com linhas de pesquisa na área de sustentabilidade aqui no Brasil. Luísa de Belo Horizonte, obrigado pela sua pergunta, viu? Luísa, temos programas principalmente na região Sudeste e Sul. A Federal de Santa Marina, a própria Universidade 9 de Julho, possuem programas com área de concentração e linhas de pesquisas específicas em gestão da sustentabilidade, meio ambiente, desenvolvimento regional. Vale a pena dar uma entrada no site da CAPES e verificar esses programas mais específicos. Agora, professor Leandro, deixa eu perguntar uma coisa, e com todo respeito à sua pergunta, viu, Luiz? Será que nós precisamos de uma linha de pesquisa em sustentabilidade? Ou o assunto sustentabilidade precisa embeber a discussão mais ampla sobre administração? No seu ponto de vista, não seria até de certa forma uma espécie de contrassenso a gente só discutir sustentabilidade se a pesquisa for sobre esse assunto? É muito importante e interessante essa pergunta, professor, porque a sustentabilidade ela é concebida como uma discussão transversal. Ela deveria englobar todas as áreas e eixos, não só de pesquisa, como também de ensino pelas academias. Entretanto, na dificuldade de se operar de maneira transversal com a temática, no ano passado, por exemplo, em maio do ano passado, o governo inclusive instaurou um decreto de que a discussão deveria acontecer, já que não acontece de maneira transversal ou interdisciplinar, mas pelo menos de maneira específica em um determinado conteúdo em todos os programas de pós-graduação estricto sensu do país. Interessante. Isso está em vigor desde quando? Desde maio de 2011. Bom, então... Maio ou junho. Então já faz um tempinho essa história. Já faz um tempo. E essa lei ficou no papel ou ela aconteceu, hein, professor? Eu acredito que ela está acontecendo, né? Então, como ela existe a iniciativa de se tentar trabalhar os temas tanto de maneira pontual quanto de maneira interdisciplinar e transversal, mas ainda não se sabe muito bem como fazer, nós não possuímos dados, né, pontuais para dizer, não, a lei surtiu um efeito ou não. Creio que nos próximos 2, 3 anos a gente tem esse retorno. Tá certo. Bom, temos aqui uma outra pergunta para irmos aqui adiante, do Carlos de São Paulo, a quem eu também agradeço a participação aqui no nosso programa 10 minutos para você saber. Ele pergunta, é possível esperar por melhoras nessa área
Ou seja, é possível esperar que no futuro mais instituições abordem o assunto sustentabilidade? Eu até complementaria com o perdão aí da ironia, talvez a pergunta do Carlos, quando ele fala assim, é possível que no futuro próximo mais instituições trabalhem isso? Talvez eu deva acrescentar a pergunta, ainda dá tempo? Vamos ter condições de resolver essa parada aí? Sem sombra de dúvidas, ainda dá tempo. Não creio, talvez, num futuro tão próximo, daqui a um ano, mas todo pensamento ele é passível de mudança, né? Então, no decorrer do tempo, nós vamos incorporar a ideia da sustentabilidade ética e moral, principalmente, e a partir dessa incorporação nós vamos começar a desenvolver novos modelos de negócios, novos modelos de administração, por exemplo, permeado pela ideia do desenvolvimento sustentável. Não só dá tempo, nós temos que começar a atuar já. Muito bem, professor. Bom, e eu tenho aqui mais uma pergunta, não sei como é que está o nosso tempo aí, acho que temos mais 1 minuto e meio, acho que dá tempo de colocarmos aí. Não é exatamente uma pergunta, o professor França não nos informou aí de qual instituição o professor é colega. Ele, em primeiro lugar, parabeniza você pelo seu trabalho, ele elogiou o seu texto, elogiou a sua pesquisa e pediu para você falar um pouco mais aqui ao vivo para a gente sobre como é que foi a pesquisa de campo, como é que foi o seu trabalho de coleta de dados, como é que foi essa parte aí? Para tentar entender como a sustentabilidade está inserida nos programas stricto sensu, no primeiro momento foi feita a análise de todas as emendas dos respectivos programas, tanto em conteúdo quanto em referências. Em um segundo momento, foi entrevistado, por meio de um questionário semi-estruturado, os especialistas na temática cadastrados no grupo de pesquisa do CNPq. Perfeito. Então foi feito este levantamento, foi enviado uma carta convite aos especialistas que aceitaram o convite, eles responderam sobre como atuam, sobre a sua formação, sobre a sua visão acerca da sustentabilidade. Quero agradecer aí a você que esteve nos acompanhando durante essa apresentação. Mais uma vez deixo o meu muito obrigado e o meu convite é você conhecer também as outras entrevistas desta série, deste programa 10 minutos para você saber, um programa produzido pela International Business School Brasil com o apoio do Americas Academic Center e da Praxian Consultoria. Eu sou o professor Ricardo Brito e foi uma satisfação compartilhar esses minutos desta tarde com você, professor Leandro, e com você aí de casa. Muito obrigado e uma excelente semana, muito sucesso para todos vocês.